Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Aleluia, dia 22 de novembro de 2023. Bom dia ao pessoal que está entrando. Aqui já apareceu um sinalzinho que a minha internet está oscilando, então tenha paciência que às vezes o vídeo fica pausando, mas é assim mesmo. Eu quero dar início a essa live fazendo uma oração, né? Em primeiro lugar, apresentando ao Senhor esse tempo, né? E depois eu vou estar convidando a minha convidada, a pastora Helenice, que já entrou aí, né? Na live. Vou estar né, juntos aqui falando do poder da oração da igreja, né? O que acontece quando a igreja ora. E eu sei que vai ser um tempo muito especial. Para você que é a primeira vez que está entrando aí nessa live, essa live acontece de quarta-feira e de sexta-feira. Ela chama Chave Mestra. O alvo é ler e meditar, né, nas escrituras, ler e meditar na palavra de Deus. Eu comecei essa live em fevereiro, tanto me deu para estar falando do Evangelho de Mateus e estou dando continuidade agora no livro de Atos dos Apóstolos. Todas as lives ficam salvas, ficam aí no meu perfil. Se você quiser assistir, você pode encontrar por temas e também por data, tá bom? Quero estar orando agora. Pai, em nome de Jesus, é uma honra, Senhor, poder estar na Tua presença. É uma honra poder falar da Tua palavra, poder ser conduzido pelo Teu Espírito Santo acerca das Escrituras, ao abordar tudo da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra se revela dia após dia. Mas, Senhor, nós temos tentado trazer à luz aquilo que temos aprendido e que temos vivido dentro das Tuas Escrituras. Que o Senhor se revele dia após dia ao coração de todos aqueles que têm assistido a live, mesmo aqueles que assistem depois, Senhor, que assistem o conteúdo gravado, que o Senhor se revele, que o Senhor fale poderosamente por onde quer que essa live for, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado, que o Senhor venha a ser louvado, que o Senhor venha a ser engrandecido através dessas lives, Pai. Que as pessoas passem a Te conhecer profundamente, que elas passem a ter fome e sede de conhecer ao Senhor e que o Senhor se revele em todo o tempo para a glória do Teu nome. O Senhor sabe o que cada um tem vivido, o que cada um tem passado, ilumina a mente, traz as curas, traz os milagres, as maravilhas, confirma a mensagem pregada, Senhor, com sinais e maravilhas, como acontecia no livro de Atos dos Apóstolos, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado sempre, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou aqui, a pastora já me convidou. Aceitei, tá, pastora? Já já você aparece aqui comigo na tela. Aleluia. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Tem que ter paciência. Aí, ó, ela já vai entrar. Isso mesmo, só que sua câmera tá virada, pastora. Vira para você. Aí, pastora. Isso. Você precisa arrumar um pouquinho mais sua câmera, que você tá muito para baixo, assim. Tem que pôr a câmera, acho que um pouquinho mais. Isso. Até mais um pouquinho, acho que ainda ficaria melhor. Ela tá no... Oi? Isso. Se você abaixar um pouquinho mais, vai ficar melhor ainda. Ele vai cair se eu abaixar. Mas tá bom, pastora. Ficou ótimo agora. Tá bom. Tá bom. É que se eu abaixar mais, ele não vai cair, porque ele tá numa posição tá bem... Ótimo, pastora. Ficou ótimo agora. Tudo bem, pastora? Tá. Tudo bem, graças a Deus. Cumprimente seus amigos aí que já estão entrando. Verdade, né? Não tô vendo, mas a paz do Senhor Jesus, a Lucimara que entrou, a Débora, que o Senhor possa abençoar e falar conosco, né? Através dessa live aí, que juntos a gente possa aprender, né? Sobre oração da igreja, né? Que é o que nós vamos falar quando a igreja ora, né? O que acontece quando a igreja ora, né? Então, que juntos a gente possa aprender aí. Só que eu não estou te vendo não, pastora Rita. Você não está me vendo? Pastora, ultimamente isso tem acontecido.
várias pessoas que têm feito a live comigo não estão conseguindo me ver, sabia? Que coisa, né? Eu não sei o que acontece, gente, é um mistério. A pessoa tem que fazer a live sem me ver, sem saber minha reação. Sem saber o que está acontecendo, né? Tá bom, então. Ai, gente, é uma bênção. Mas pelo menos estou te ouvindo. Isso mesmo. Então, pastora, Isso que importa. fique à vontade, né? Quando eu quiser falar, eu vou ter que te interromper e falar, então, pastora, alguma coisa assim, porque você não está Sim, me sim, porque eu não vendo. estou te vendo, né? Então vai ter que ser assim mesmo. Mas fique à O tema vontade, que tá bom? foi me passado esse tema, né? Quando a igreja ora, né? Quer dizer, e foi Atos 4, 23, só que eu acrescentei mais alguns textos, né? Com Claro. certeza, pastora. Fica... Com certeza o Senhor vai trazendo, né? Então, nesse capítulo aqui, 4, né? A gente vê o relato da prisão de Pedro, né? E João. Então, nós vamos começar lendo do versículo 23, né? Você que está em casa aí, que quer acompanhar a gente, acompanha aí, né? Puder abrir sua Bíblia aí, Atos 4, 23. Vou começar lendo assim. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, né? É interessante, queridos e queridas, né? Que quando Pedro e João contaram tudo que lhes disseram lá, né? Os principais, os sacerdotes ali para eles, no versículo 24, é interessante que unânimes, junto, todos, no mesmo sentido, no mesmo pensamento, eles levantaram a voz, né? E uma coisa, desculpe que minha garganta está meio estranha, né? E é interessante, queridos, que se, como igreja, a gente entendesse, né? Se a gente, de verdade, como igreja, se a gente entendesse o poder que há na oração em concordância, sabe? Quando a gente reúne os irmãos, reúne a igreja somos nós, né? Quando a gente se reúne para orar, não importa se aonde esteja, se em casa, se na igreja, templo, né? Nas paredes, ou onde você estiver, ou no sítio, ou no monte, mas quando juntos a gente começa a orar, o poder da oração em concordância, queridos, é muito grande. Se a gente entendesse isso, a gente teria muito mais reuniões de orações, muito mais a gente se reuniria para estar orando, né? E neste texto, o povo aqui segue orando, né, no versículo 31, e algo sobrenatural acontece, como resposta das orações, né? A gente vê aqui no 31 que fala assim, ó, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu o lugar. Olha que forte isso aqui, né? E todos, não foi só o Joãozinho, a Mariazinha, ou esse ou aquele, não, todos, não é alguns, né? Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas por que todos foram cheios? Porque todos estavam com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? E hoje em dia, eu não sei se por causa do tempo em que a gente vive, as pessoas elas vão para as reuniões de oração ou para os cultos com a cabeça cheia, eles não estão todos juntos no mesmo propósito. Por isso que às vezes um é cheio, o outro não, um está lá e o outro está boiando, não sei nem o que está acontecendo, né? Um está lá fervendo de amor por Deus, pulando, está lá na presença de Deus, se derramando, o outro está lá boiando, olhando assim, nossa, o que está acontecendo? Né? Nem imagina, né, o que está acontecendo. Por quê? Porque a cabeça não está lá, o coração não está lá, está apenas de corpo presente, né? E aqui fala que todos foram cheios do Espírito Santo, né? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que coisa forte, né? Todos foram cheios do Espírito Santo.
Né? Por que será que foram cheios? Porque no verso 24, né, a gente já falou isso, todos estavam unidos num só pensamento, num só sentido. Eles estavam unidos juntos, estavam ali, não só de corpo presente, mas a mente, o coração deles era um alvo só. E é tão interessante, eu já vivi isso, com certeza a pastora Rita também já viveu, né? Principalmente como líder de intercessão, às vezes a gente está orando uma coisa, o outro está orando outra coisa que não tem nada a ver, sendo que o alvo é para orar pela cura da Mariazinha, e o outro está orando, sei lá. Pastor, eu acho interessante uma coisa dentro disso que você está falando, né? Que a gente, pelo Pai Nosso, a gente tem um caminho a seguir na oração. A gente sabe também daquela comparação que é feita, tem vários estudos sobre isso, acerca do templo, né? Você entra na porta, a primeira coisa que você vê é a pia, quer dizer, é um momento de confissão, de se lavar, de se arrepender e tal. Verdade. Aí você vai adorar, né? Você vai engrandecer o nome do Senhor. Tem todo um percurso a ser seguido na oração. Mas eu acho interessante isso que você falou, porque eu já tive algumas experiências nesse sentido. A gente começa a orar, então a gente começa adorando, bendizendo o nome do Senhor e tal. E aí, a pessoa, ela já está lá na frente. Ela está tão acelerada que ela já está, Senhor, cura tal pessoa, nós repreendemos isso, repreendemos aquilo e tal. E aí, a gente não entende que às vezes a gente precisa ter essa sincronia, né? Como corpo, unidos no tempo para orar, a gente precisa estar nessa sincronia juntos, né? Indo numa mesma direção, num mesmo propósito, num mesmo alvo, né? E às vezes a pessoa está com tanta pressa, está tão acelerada. Isso! Então, né, pastora? Ela até já teve um tempo de oração em casa e ela já tá lá na frente. Sim. Já está preparada. Também, né? Tem esse detalhe também, né? Que ela já vem fervendo, né? Já vem fervendo, então ela já está lá na frente, numa outra marcha, né? Sim, sim. E é importante a igreja orar em concordância, saber o que estão orando juntos, que a oração em concordância, ela é eficaz. Sim. Não tem como não ser, né? Mateus fala sobre isso, Mateus 18, do 18, eu vou ler aqui, ó. Em verdade vos digo que tudo, não é alguma coisa, é tudo. O que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, é qualquer coisa. Não é, esse assunto aqui Deus resolve, aquele outro assunto Deus não resolve, Deus faz isso, aquele outro ele não faz. Não, é qualquer coisa. Claro que entra a soberania de Deus, né? A gente sabe disso. Mas segundo a sua vontade, qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, né? Amém. Aonde estiverem 2 ou 3, o Senhor vai estar no nosso meio. Não importa o quantas pessoas vai ter na reunião de oração, né? Eu já estive em reunião de oração que era só eu e meu esposo e as minhas crianças na época, pastora, né? Quem não? Quem não? Que pastor que nunca viveu isso? Oi? Ainda mais falando de reunião de oração, né, pastora? Porque é uma ferramenta tão poderosa, uma estratégia tão maravilhosa que Deus deu para a igreja, para todos nós, mas é uma batalha para fazer uma reunião de oração, né? É uma batalha. É verdade. E é interessante que nesse texto aqui, a oração ela trouxe ousadia, né, para eles, para anunciarem a palavra de Deus, né? Então, agora eu quero ir com vocês mais à frente, né, em Atos 12, que também envolve a igreja orando, né? Não sei nem se a pastora ainda
porque ela começou Atos, né? Mas eu quero ir um pouco mais para frente. Depois, com certeza, Deus vai trazer outras revelações quando ela chegar lá. Não tem problema não, pastora. É Atos 12 o quê, pastora? Atos 12, eu vou começar do 1. Né? Como é importante, né? Quando a igreja ora. É muito importante quando a igreja ora em concordância, né? Então vamos ler? Olha, diz assim. E por onde... desculpa. A minha cabeça, ela lê uma outra Bíblia, uma outra versão. Eu estou numa versão e minha cabeça está em outro lugar. Olha só. Ai, Jesus. Eu vou ler aqui a versão que eu escrevi. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, desculpa. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, isso aqui é lindo demais, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto eles não tiveram a resposta, eles continuaram orando. E às vezes a gente desiste, né? A gente desiste tão rápido. A gente ora e a gente não espera até o Senhor dar o ok no nosso coração e dizer, agora deu. Agora, né? Não preciso orar mais, que eu já estou cuidando desse assunto. A gente desiste muito fácil, né? Pastora, ontem mesmo... Às vezes, o Espírito Santo coloca um peso de intercessão no nosso coração. Sim. Que você tem que ser guiado, você tem que se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e continuar orando por aquele propósito, até que as coisas aconteçam. Exatamente. Às vezes, pastora, eu percebo assim, tem situações que eu vou orar e eu sinto que é para orar só aquela vez, só uma oração só já é suficiente. Em outros momentos eu preciso ficar insistindo, orando, batendo, né? Até que vem um alívio, você sente uma paz e aí você não precisa mais orar porque o negócio já foi resolvido. Sim. Isso é maravilhoso. Isso é verdade. É maravilhoso mesmo. Essa madrugada mesmo, eu acordo e eu vou orar, né? E aí eu fui orar por uma pessoa, o Senhor falou assim, não, dessa pessoa já estou cuidando. Não precisa mais orar por ela. Agora, né? No assunto, naquele assunto, né? Que eu fui orar. Ele falou, esse assunto eu já estou cuidando. Pode ficar tranquilo. Tá bom então, né? Então deixa eu orar por outras pessoas, né? Então, às vezes a gente não tem essa continuidade, né? A gente não ora até o Senhor falar assim, agora deu. A gente Pastora, não faz isso. Oi. Às vezes eu tenho esse tipo de experiência com questões de enfermidade, sabe? Às vezes eu vou orar por algumas pessoas enfermas e eu sinto assim, pode só ora uma vez só, porque esse assunto já está resolvido. Olha. E algumas outras, o Espírito Santo me leva a orar mais tempo, mais vezes, em vários aspectos diferentes. É muito interessante esse movimento de oração que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. É tão lindo o Espírito Santo compartilhar conosco aquilo que está no coração dele. É verdade. Não é? Não é um amor de Deus compartilhar com você um sentimento que está no coração dele. Você é participante com ele. Sim. Sim, isso é maravilhoso. Verdade. É maravilhoso. E olha que a igreja, né? Olha o que ela estava fazendo lá pela vida de Pedro, né? Que estava preso.
a igreja fazia contínua oração, né? A gente lê aqui, contínua oração, né? Eu creio que a oração é a arma mais poderosa que nós temos. É a arma mais poderosa, né? O apóstolo Pedro está lá na prisão. Eu acredito que nós, os brasileiros, né, nós não conseguimos entender muito bem o que significa essa atmosfera de medo, que envolve os cristãos, né, nesses países que cristãos são presos. A gente não consegue entender muito bem esse medo, esse terror que cerca os nossos irmãos espalhados pelo mundo, né? A gente não, porque são humanos, com certeza, né? E essas cenas, para nós, é algo que a gente vê apenas pela mídia. Eu acho que é por isso que a gente é um pouco fraco em oração, eu percebo, né? Que as nossas reuniões de orações, elas não são tão cheias, né? E olha que interessante que no capítulo 4, lá no final, quase ali no verso 31, eles estavam orando, né, e o lugar moveu e todos foram cheios do Espírito Santo, né? Ou seja, Pedro foi do Pentecoste para a prisão, né? Ali, do Pentecoste, eles oraram ali para que houvesse ousadia para pregar a palavra, né? E ele foi do Pentecoste ali para a prisão. E ele estava sendo guardado por 4 quartelos de soldados. Isso quer dizer que ele era vigiado por 16, né, eu fui pesquisar, 16 soldados, 4 para cada vigília, né? Porque um homem tão simples, né, precisaria de tantos soldados para ficarem de olho nele, né? Ele não era um criminoso perigoso da época, não era um do PCC, né? Não era um criminoso perigosíssimo, né? Talvez eu penso que Herodes temia o sobrenatural. Ele já tinha visto algumas coisas, né, acontecer ali com Jesus, né? E Pedro era um deles, né? E eu acho que ele temia o sobrenatural. Pedro já havia sido da prisão anteriormente de forma sobrenatural. Ele havia saído, né, da prisão de uma forma sobrenatural. E se Pedro estivesse sendo vigiado por muito mais soldados, ainda assim ele ia conseguir sair, com certeza, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Quero dizer que não importa o tamanho das correntes que prende uma pessoa, não importa o tamanho das correntes. Quando a igreja ora, as cadeias se quebram, sim. Não importa quem seja a pessoa, né? Não importa o tamanho do problema, não importa. Falar, isso aqui é difícil demais, estou orando e não vejo solução, estou orando tantos anos. Continue orando. Quantas orações, né? Quantas pessoas. Oi. Eu tive algumas experiências, algumas vezes, na oração, que parece que acontece aquilo mesmo que diz alguns textos bíblicos do Velho Testamento, que o céu é de bronze. Eu creio que você também já deve ter tido. Com certeza, eu já tive experiência assim. O pessoal que está assistindo a gente também, né? Porque aqui tem pastores, tem intercessores, tem obreiros. Você vai orar e parece que não flui, parece que ela bate no teto e volta. E não flui. Eu lembro de uma situação que eu fiquei meses orando por uma situação e eu não sentia um fluir de Deus naquele propósito que eu estava orando. E era tão difícil porque não tinha também um discernimento acerca até do que orar, como orar. Sim. E eu acho interessante que quando tem esse tipo de experiência, o nosso primeiro pensamento é fazer o quê? É desistir de orar, né? Porque... A nossa humanidade é essa. Mas eu entendo que está havendo uma oposição realmente para que a igreja não ore, para que ninguém ore, para que ninguém Exatamente. Ore, não é? É isso mesmo. Exatamente. E olha só, Pedro ali preso, eu acho interessante, né, pastora, que a gente está lá no capítulo 4, né? Pedro é preso, Pedro e João é preso por causa do milagre, da cura do enfermo lá na Porta Formosa.
Mas tem vários textos aqui em Atos dos Apóstolos que fala que eles são presos e são livres milagrosamente, no Sim. sobrenatural. Sim. Não é? Eu acho que é Atos 6, eles são presos de novo, e Sim. aí, quando... Não, é no 5. Eles são presos e quando o chefe da guarda manda buscar eles na prisão para interrogar eles, a prisão está fechada, os guardas estão todos lá, mas eles não estão lá, eles estão no templo ensinando. Aham. Aham. Eu li esse. É verdade. Deus é criativo, né, pastora Helenice? Com certeza. E é interessante, gente, você que me assiste aí, você que nos ouve, é interessante que esses milagres ainda é real nos nossos dias. Ainda é possível, sim, acontecer nos nossos dias, né? E é interessante que quando você ora, as cadeias se quebram. Sabe aquele problema, querido, querida, que está tão enraizado assim que você fala, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui, sabe? Aquelas raízes profundas, que você até pensa que não tem mais jeito, né? O poder de Deus, quando você ora, o poder de Deus entra e aquilo que para você é irremovível, é algo assim que você fala assim, não tem mais jeito. Essa situação não tem mais jeito. Meu marido não tem mais jeito. Na minha igreja não tem mais jeito. Parece que nada vai acontecer, o negócio está feio. Essa situação, aí, quando você ora com a igreja, Deus entra, né? Ele entra e o poder dele chega até no mais profundo do que é difícil para a gente, né? E a oração chega até o trono de Deus e a resposta vem. A resposta vem como um raio, queridos. Ela vem assim como um raio e muda tudo. E veja o que acontece quando a gente ora. Eu quero que você guarde isso aqui. Isso aqui marcou a minha vida, né? Quando eu ouvi isso, e também eu vivi uma experiência assim, quando meu esposo, uma vez, ele estava, hoje eu sou viúva, mas eu tinha as crianças pequenas e ele foi fazer missão lá na Bahia, e ele estava lá orando, e o André com muita febre, muita febre. E aí eu liguei para ele e falei assim, olha, o André está queimando de febre. Eu sozinha, não tinha como levar, né, de noite. E ele, reunido lá com a igreja, ele orou. Aí ele disse assim, que ele viu sair de trás dele assim um anjo com a resposta, assim, foi algo assim, foi como um raio. Saí de trás dele assim e vim direto na minha casa. Glória a Deus. E aí ele perguntou para mim a hora que o André ficou sem febre. Aí eu falei para ele, foi exatamente a hora que a igreja estava orando ali pelo André. A febre cessou e eu vi esse anjo chegar ali em casa com a resposta, trazendo a resposta ali e trazendo cura para o André. E eu quero que você guarde esse texto aqui, olha, de Apocalipse 8. Eu vou ler do 4 até o 5. Se puder anotar aí, você que está nos assistindo, puder pegar, isso daqui é chave, né? Diz assim, ó, e a fumaça do incenso subiu com as orações. Ah, que coisa linda, querido. Subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo, eu acredito que um outro anjo que estava lá, né? Encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Olha se não foi isso que aconteceu lá com Pedro. Exatamente. Com Paulo e Silas na prisão, né? Querido, se você entender, quando a gente ora em concordância com a igreja, não importa, tá, não tem ninguém para orar, a minha igreja não ora, mas busque lá um irmãozinho de oração, uma irmã, você que é pastor, que nos assiste, comece a levantar, não vem ninguém, vai você e sua família. Quantas vezes fui eu e meu esposo nas reuniões de oração e os meus 2 filhos? Quantas vezes? E Deus mudou situações, Ele muda situações, né? Então,
Ah, tá. Pensei que tivesse saído aqui. Deu um bug aqui no meu... Não, tá Estou firme aqui aí. ainda, né? Então, glória a Deus, queridos. É isso que acontece quando a gente ora, né? Se você se lembra o que aconteceu lá com Paulo e Silas, enquanto eles oravam, o que que houve? A resposta veio como um terremoto, quebrando as cadeias ali, né? De todos que estavam ali. Não quebrou só a cadeia de Paulo e Silas, mas todos que estavam lá. E é tão lindo que quando a gente ora, não só a situação que a gente está orando é beneficiada, todos que estão à volta recebem os respingos Das da vitórias. resposta da oração, né? É tremendo isso. Então, queridos, quando Pedro estava com correntes, e aquele tempo, né, as paredes, eu creio que não era como hoje, eram paredes muito grossas. Ele era guardado por 3 grupos de soldados, e ainda eu creio, né, eu imagino que os portões, eles deviam ser aqueles portões grandes, né, que a gente vê em filmes, de ferro, né? E continuando aí em Atos 12, o verso 6, quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro fazendo o quê? Dormindo. Entre 2 soldados, você acha? Dormindo lá amarrado entre 2 soldados, A né? gente perde o Entre sono dois por tão soldados. pouco, né, Por pastora? tão pouco, não é? E Pedro E tá na ele lá prisão com a algema e tá dormindo. dormindo, guardado lá por 2 soldados, né? Mas eu creio que Pedro sabia o rebanho que ele tinha lá, que eram gente de oração, né? Lá no Pentecoste ele experimentou isso, uma igreja que ora, né? Então, com certeza ele falou, não, meu povo lá é fiel, tá orando. A igreja tá orando lá, né? Vou dormir, vou descansar, né? Isso é o pensamento meu, né? Entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam cartas. Meu Deus, olha, para que tanto, né? Nossa. Provavelmente Pedro ia morrer no dia seguinte, né? Porque eles estavam preparando lá, né? Ele ia morrer no dia seguinte, mas ele estava fazendo o quê? Dormindo. Quando a gente confia em Deus, não importa a situação, a gente vai descansar. É uma coisa que também a gente precisa descansar através da oração, né? E quem consegue dormir, né, numa situação como essa? Eu creio Nossa. que Pedro sabia que realmente os irmãos estavam orando por ele. A igreja não ficou elaborando, né, nenhum plano assim, falou assim, vamos pegar aquele irmãozinho lá, nós temos um irmãozinho lá que é advogado, vamos ver se ele consegue soltar Pedro. É o que a gente faria, né? Se o pastor da nossa igreja fosse Pedro, vamos contatar vamos, né, entrar em contato lá com o advogado, se, né, tem igrejas maiores que tem até deputados, vereadores e tudo mais. Não, vamos dar um jeito aqui. Não é? Pastora, também não é Ia um dar um problema jeito. contratar os advogados, né? Não é que seja o problema, mas é interessante que eles não foram, não, claro que não, mas é interessante que eles não foram fazer isso. A igreja não foi elaborar nenhum plano para soltar tudo. Né? Orou. É claro que se Deus desse essa direção, eles iam fazer, com certeza. Mas a igreja foi orar por Pedro, né? E eles foram fazer o que sabiam fazer, que era orar. Verdade. Isso é tremendo, né? Talvez se fosse nos nossos dias, a gente ia dar o nosso jeitinho, né? Às vezes até um dinheirinho por baixo dos panos, que eu já vi isso. Eu já vi. Eu tenho 62 anos, já vi muita coisa acontecer, né? Um suborno aqui para dar um jeitinho, né? A igreja não foi atrás de Herodes suplicar que soltasse a Pedro. E nem foram oferecer suborno para que os magistrados lá soltassem Pedro, né? A gente que é estranho, né? Nós somos estranhos, a gente ora, mas a gente fala assim,
Se não der certo, a gente vai lá e, né, a gente ora, mas eu lembro da minha sobrinha, que eu cuidei dela, né, quando ela era pequena, a Lídia, e uma vez ela estava com febre, doente, e a mãe dela orou, mas deu remédio para ela, e ela ficou boa. E ela era bem pequena, devia ter uns 3 aninhos. Aí ela perguntou assim, o que me curou, o remédio ou a oração? Eita! Uhum. Criança não tem filtro, né? Não, criança não. O que me curou foi, eu nunca esqueci disso. O que me curou foi o remédio ou foi a oração? Então, às vezes a gente não vai dormir tranquilo, né? Crendo que Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus soberano e que agindo Deus ninguém vai impedir, né? Pedro havia sido libertado outras vezes, outras situações, através da oração. E agora, ele libertou também muitas pessoas através da oração. Ele orou por muitas pessoas e muitas pessoas receberam a resposta das orações de Pedro. Agora chegou a vez de Pedro, nesta situação aqui, de receber a oração da igreja, né? Enquanto a igreja orava, veja o que acontece, né? Eu creio que as nossas orações movimentam os céus, no verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Lembra lá de Apocalipse que nós lemos? Sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz no cárcere. Tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Então, queridos, o anjo acordou Pedro. Acordou Pedro, as cadeias lá caíram das mãos de Pedro, né? A gente, né? Não sei se você consegue imaginar essa cena, né? Tamanho poder de Deus libertando aqui a vida de Pedro, né? Ao ponto de as cadeias caírem de suas mãos. Isso é muito forte, né? Olha o que a oração é capaz de fazer, né? Linda, né, pastora? A oração é mais forte do que um pé de cabra. Sabe o pé de cabra? Você vai lá para arrombar um cofre, vai para... Ou um alicate. Eu fico pensando também, né, pastora? Que às vezes as pessoas pensam que podem aprisionar um servo de Deus. Não pode. Mas não pode. Ninguém impede o que Deus tem para fazer. Ninguém impede o agir de Deus. Não. Não existe cadeias que possam impedir. Não existe cadeias que impeçam o mover de Deus e a oração. Porque a oração é muito mais forte até de uma chave que abre algemas. Meu Deus, isso é forte demais. Ou, né, eu brinquei, um pé de cabra que vai lá e arromba uma porta. A oração é capaz de abrir as portas automaticamente, assim, né? E foi um grande poder. Né? No livro de Atos, nós encontramos muitas orações. Aqui no capítulo 12, né, que eu estou lendo agora, a gente vê o relato de um grupo que orava. Mesmo que as hostes malignas, né, estavam ali unidas contra Pedro, né, os crentes estavam confiantes e orando que havia um Deus grandão que poderia libertar Pedro. Então, queridos, eu costumo dizer, né, que nem o inferno inteiro, eu digo isso com muita ousadia, que nem o inferno inteiro é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Nem o inferno inteiro. Nada é maior do que o nosso Deus. Porque o Deus que nós servimos é o Deus grandão, é o Deus todo-poderoso, é aquele que abre portas onde não tem portas, é aquele que estremece, abala a terra somente para libertar cadeias, né? Aleluia. E às vezes, né, como a Márcia falou ali, às vezes é cadeias na mente, às vezes a gente está aprisionado na nossa mente, mas o poder de Deus é tão grande que abre a nossa mente também, tira a gente das prisões internas, tantas prisões. Esse poder
nos liberta, né? E a gente perde muito quando a gente não depositamos por inteiro a nossa confiança aos pés do Senhor Jesus Cristo. A oração é a única operação de resgate que nunca vai falhar. É a única operação que nunca vai falhar, né? E no verso 8, disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais, lança às costas tua capa e segue-me. Né? Eu fico imaginando os soldados que estavam amarrados a Pedro, né? Que forte isso, gente, né? Tá lá, cadê? Tá amarrado, mas quem pegou a chave aqui e abriu essas cadeias, né? E o 9 fala, saindo, seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava estar vendo alguma visão, né? Como todo ser humano teve dificuldade de fazer a transição ali do real para o sobrenatural, do sobrenatural para o que estava acontecendo ali. Para ele parecia que era uma visão, mas era o que realmente estava acontecendo, né? A gente faz isso, né? A gente às vezes tem essa dificuldade. Quando acontece, a gente fala, ai, me belisca. Vamos ver se é verdade mesmo o que está acontecendo. A gente é assim, né? Eu não estou crendo ainda que é real. E quando ora, e depois fala, meu Deus, não acredito que aconteceu. Bem assim. Deus curou, Deus libertou, Deus... Não acredito. Não acredito, olha. A gente tem essa dificuldade de fazer essa transição na nossa mente do sobrenatural para a nossa realidade, né? E é interessante que a gente percebe aqui que não existe limites nas orações daqueles que intercedem por alguém. Não existe, né? A igreja estava orando incessantemente, a gente vê, em favor de Pedro, né? Será que nós temos sido constantes na oração por alguém? Né? Será? E é tão interessante que uma coisa que eu já orava, mas eu não tinha base bíblica, porque eu gosto tudo de orar em cima de base bíblica. Né? Quando eu morava em São Paulo, eu saía nas ruas e orava, Senhor, coloca sobre mim a invisibilidade, Senhor, que o inimigo não me enxergue, Senhor, que o homem mau, que o homem violento não me veja, principalmente à noite, né, quando eu andava só, me torna invisível aos olhos do inimigo. Eu sempre orava assim, né? E aí eu encontro base bíblica, porque Deus, ele cegou o inimigo ali, os guardas não viram Pedro, olha que coisa tremenda, ele ficou invisível, ele passou por todos aqueles guardas e ninguém viu Pedro. Pelos portões fechados, né? O anjo abriu e ele passou e ninguém viu. Automaticamente, foi Pedro que inaugurou essas portas aí que a gente entra em shopping, banco, e quando a gente passa, automaticamente se abre. E foi o controle dos céus, né? O pai lá com controle abriu automaticamente as portas. O cara que fez essa porta se inspirou com Deus, com certeza. Né? Pedro estreou essa primeira, né? Esse primeiro portão aí. Experiência, né? Das portas. A primeira arranque se abre automaticamente. Uhum. É interessante isso, né? E às vezes a gente desiste fácil, né, das orações. Em João 14:3 fala assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, né? Se a gente entender que não existe nenhuma arma que possa neutralizar o poder de quem ora, o poder da oração, a gente ia orar mais, né? Em concordância, juntamente com a igreja, a gente não faltaria nas nossas reuniões de oração, né? Então, queridos, a oração é uma dinamite, eu costumo dizer, né, que ela é uma dinamite. A oração é uma dinamite que explode qualquer coisa que é irremovível, qualquer coisa que você fala, isso aqui não vai. Ah, isso aqui não tem jeito.
Ah, quando a igreja ora, tem jeito sim. O Senhor faz sim, né? E o Senhor usou um terremoto devastador para trazer libertação ao apóstolo, né? Então, queridos, creia que a oração é uma arma poderosa, né? Algumas respostas de oração pode até retardar, mas nada, jamais pode impedir o agir de Deus e o propósito de Deus vai se cumprir. Né? Quando a gente ora, ele vai se cumprir. Abacuque 2:3. Se tardar, espera. Porque certamente virá e não vai tardar. Né? Então, o primeiro passo nosso é crer. Né? O primeiro passo é a gente crer de todo o coração que o nosso Deus é o Deus grandão. Que o nosso Deus é aquele que não falha. Que o teu Deus é o teu Pai. A gente tem que crer. Porque quando a gente entra na presença dele, tendo a convicção de que ele é o nosso Pai, né, e que nada mais, quando Jesus Cristo morreu ali na cruz, o véu de alto a baixo se rasgou. Hoje, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso para entrar na presença do Pai. Hoje não tem mais nada que impeça. Não tem mais impedimento. A única coisa é tomar um banho para entrar na presença do Pai. Né? Porque a Bíblia fala, quem subirá ao Monte Santo do Senhor, está lá em Salmos, né? Senão aquele que é puro de coração e limpos de mão, né? Então vamos tomar um banho primeiro, nos arrepender, né? Para chegar limpinho na presença do Pai. Mas nada impede mais, né, pastora Rita, de a gente estar na presença do Pai. O caminho foi aberto, né, pastora? Já foi aberto. Já foi aberto, e ele é galardoador, ou seja, ele dá presente para aqueles que o buscam. Né? Isso daí está lá em Hebreus 11:6. Ele é galardoador. Por quê? E ele lá fala, né, que é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Sim. Né? Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. O primeiro passo, tem que crer que ele existe. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Como que eu vou chegar na presença dele com cara de coitadinho? Se eu quiser dar, o senhor dá, né? Não! Tem que crer, chegar com ousadia. Crendo, nós precisamos crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, crendo que ele existe, né? E que ele presenteia aqueles que o buscam. Precisamos crer que Deus está vivo e tem poder para continuar operando nos nossos dias de forma sobrenatural. Né? Ele não aconteceu só lá com Pedro. Né? Eu creio que tem pessoas aí que com certeza já viveu sobrenatural, com certeza já viveu experiências de oração assim, de vir como um raio, né? E de remover, às vezes, toda a terra aqui dentro também. E de mover situações assim, e falar, meu Deus, mas como isso aconteceu? Né? Como pôde isso acontecer, né? O poder de Deus, queridos, não existe nada que impeça. Né? Eu tenho experiências assim, através da oração, se eu fosse contar aqui, tantas coisas assim, de sobrenatural. Por quê? Porque Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ô, pastora, e o gás? Do gás. Do gás. Eu tenho várias experiências do gás. Mas uma delas é que eu era bem novinha e Deus me mandou para uma cidade em São Paulo, né? Não vou falar o nome porque eu não sei se a pessoa está assistindo ou não, denunciar uma profeta velha de ministério e de idade também, né? Denunciar no mundo espiritual, eu não sabia nada disso, eu era bem nova. Aí fui, né? Eu e meu esposo, a gente sempre preparou líderes, trabalhamos com liderança e fomos para a escola daquela cidade, né? Trabalhar na escola, preparando liderança. Aí eu procurando essa profeta, falei, onde que está essa profeta? Onde que está? E Deus só falou para mim assim, não assuma nada na igreja, fica na sua. Aí beleza. Aí eu descobri que a
profeta era justamente a pessoa que era dona da cidade lá e tinha a igreja dela lá, beleza. Para resumir, aí eu falei tudo que Deus mandou falar para ela, mas Deus falou, não fale, porque ela vai te denunciar por calúnia e difamação. A mulher era advogada, psicóloga, beleza. Ela acabou deixando a gente em cárcere privado, quando descobriu, ela falou, você é muito nova, menina, você vai chegar, você vai ver que não é bem assim não as coisas. Aí tá, beleza. Eu com o André pequeno, ela ameaçou me bater e tudo mais, mandou sair da cidade, eu e meu esposo. Aí ela deixou eu, o meu esposo e o André em cárcere privado, sem comida, a comida acabou, né? Aí depois nós recebemos comida, mas não tinha mais gás. Sabe quando você vira o gás assim? Vira o gás para poder encher, para poder ter mais fogo e nada. Aí tá, beleza. Aí eu só cheguei para Deus e falei assim, pai, o Senhor me mandou aqui, eu e minha família, como teus embaixadores nesta terra. Nós estamos aqui como embaixadores teus. Não tem gás. Não tem como cozinhar para o meu filho. E eu não sei se você sabe, mas se você é alemão e você está aqui no Brasil, falta qualquer coisa no Brasil, a embaixada da Alemanha manda o suprimento para você. Sim. E no céu é a mesma coisa. Eu estava lá como embaixatriz do Senhor. Falei, pai, acabou o gás. Eu só orei assim, eu vi assim, encheu o gás, né? E o gás durou uns 6 meses, voltei para São Paulo depois e viveu. O gás ainda usei mais 6 meses. E depois uma outra experiência com gás, 2 anos, meu esposo faleceu e eu não tinha. Acabou o gás, quando eu vejo, meu Deus, 2 anos e eu lá com o meu gás. Usando gás. Então, são coisas sobrenaturais, né, que a gente vive e que Deus de Pedro, o Deus de Paulo, o Deus, né, que moveu céus e terras, que a gente vê na Bíblia, é real. É real. Ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo, né? Deus não mudou, ele continua vivo, ele continua atuante. Aleluia, glória a Deus, porque ele continua, né? E a gente só precisa crer que Deus é amor e que ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com você, né? E quando a igreja ora, nada prevalece. Somente prevalece o poder de Deus. Nós precisamos crer, né? E que Deus faz e que ele nunca mente. Ele nunca mente. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, né? Porventura ele diria e não faria, né? Ou falaria e não confirmaria? Não. O nosso Deus, ele continua vivo, ele continua atuante, ele continua operando, né? Nós só precisamos crer, né? Que o Rei da Glória jamais falha. Ele nunca vai falhar, né? Ele é tremendo. E terminando aí Atos 12, o 10 fala, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, né? Herodes deve ter colocado Pedro na prisão interior, né? E aqui a gente pode constatar o poder da oração feita com fé, né? Eles passaram por várias portas e também pelos guardas sem que eles vissem, né? E por isso que eu creio, né? E eu oro baseado nesse texto aqui. Agora tenho a base bíblica, né? Estudando aqui, falei, nossa, tá aqui, ele se tornou invisível, né? Aos olhos do inimigo, né? Então eu falei, agora está reforçado o que eu oro, né? E chegaram à porta de ferro que dá à cidade, a qual se lhes abriram por si mesma, né? Então, Pedro foi o primeiro a inaugurar a porta automática, né? E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Amém. Texto poderoso, esse é o né, nosso Deus. Helenice? Esse é o Deus Todo-Poderoso, Deus grandão, né? Deus poderoso,
texto poderoso de, né, contando essas experiências de Pedro também para nos motivar e falar da importância da oração, né? Exatamente. E saber que Deus não mudou. E hoje em dia tem muitas pessoas encarceradas, vivendo em prisões invisíveis, né, pastora Rita? Sim. Em prisões, cadeias, que aos olhos humanos ninguém vê. A gente olha para uma pessoa e fala, nossa, a pessoa tão bonitinha, né, sorrindo, mas às vezes está toda acorrentada, né? Sim. E o poder da oração pode libertar também. Você que se sente acorrentado, você que se sente preso, né? Às vezes está acorrentado ao passado, acorrentado a uma pessoa que não perdoa. Né? Não tem jeito, né, pastora Aida? A gente que trabalha com libertação, a gente sempre... Caindo nesses assuntos. A gente sempre vai acaba caindo escolher para falar. A gente vai sempre cair no mesmo assunto. Tudo para a gente na Bíblia é libertação. Mas pensa bem, nós estamos aqui no Brasil, que a gente vive uma realidade muito diferente de outras nações, como a própria pastora já falou. Sim. E a gente sabe que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta são as prisões invisíveis. As Exatamente. prisões mentais, das emoções, dos sentimentos. Aqui é demais. Não é? Exatamente. Sim. Não adianta. Se Jesus operou maravilhas através da oração da igreja, livrando Pedro, livrando Paulo de prisões físicas, quanto mais as prisões espirituais, quanto mais os cativeiros espirituais, não é? Com certeza. Então, Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Sim. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, você que está nos assistindo, seja qual for a circunstância que você está vivendo, esse Jesus que trouxe libertação para Pedro, esse Jesus que convocou a igreja para orar, que despertou a igreja para interceder, ele está a teu favor, ele quer te trazer, quer te trazer libertação, ele quer te trazer restauração. Sim. Então, nós sabemos que o poder de Deus não está limitado nos nossos dias. Nós vivemos algumas circunstâncias um pouco diferentes, né, daqui do que nós temos lido aqui em Atos. Mas nós também sofremos opressões, também sofremos dificuldades, mas Deus está conosco. Sim. E a gente tem que usar todas as ferramentas que Deus nos dispôs. E a oração da igreja, a oração em concordância, a oração intercessória, a oração pessoal, individual, todas elas têm a sua eficácia, têm a sua maneira de agir no meio, né, das circunstâncias que a gente tem vivido. Verdade. Então, eu vejo sim que não há outra direção, né? Não. Você vê, você vai lidar com uma situação de nação, né, pastora Helenice? Vamos orar pelo Brasil. Sim. Quando tem um peso, uma dificuldade quando eu oro sozinha. É diferente quando a igreja ora junto. É diferente. É diferente. Não é? É diferente. Se a igreja se dispõe com a mesma mente, o mesmo pensamento, o mesmo propósito de interceder pela nação, gente, a igreja de Atos orou por Pedro enquanto ele estava preso, e olha as coisas que a gente falou só um pouquinho aqui, né, pastor? E se a igreja do Brasil inteira, a igreja brasileira, se unir para orar pela nação, se manter nesse propósito, gente, nós vamos viver coisas maravilhosas nessa nação. Nós vamos ver o livramento do Senhor. O problema é que muitas vezes a igreja ela está olhando para ela mesma, né? Para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades. E esquece de olhar para fora, porque Deus tinha um propósito com a vida de Pedro. Ele precisava continuar anunciando. Então, Deus foi dando livramento. A igreja orava e Deus livrava. A igreja orava e Deus libertava. Sim. Deus tem propósito com a igreja brasileira. Ele tem propósito com a nossa oração. Com certeza. Com certeza. Então, eu entendo que se a gente tiver o mesmo propósito e a gente em concordância, que a gente ligar na terra, vai acontecer. Vai. Mas eu vejo que
muitas vezes, uma das estratégias do inimigo é o quê? Nos dividir. Não é? Dividir o A povo. gente começa a ter as nossas próprias opiniões e aí acaba ficando, nós nos dividimos e aí não consegue ter a unidade, né? Não consegue orar em unidade. Exatamente. Mas a ferramenta poderosa que a igreja tem é a oração. A oração, né? Né? Pastora, Com certeza. quero te agradecer, né, por ter aceitado aí meu convite, né? Obrigada. Eu gosto muito desse texto de Atos 4, né, a partir do verso 23. Sim. Deixa o abençoado passar aqui. Eu gosto muito desse texto. Esse texto, para mim, é um texto inspirador. Quando eu leio, eu fico inspirada, né, a orar mais, a ver a ousadia que eles tiveram diante da perseguição, eles orarem unanimemente. Sim. Não é? Diante das guerras, das perseguições, das lutas, a primeira coisa que a pessoa para de fazer é de orar. É de orar. Incrível. É verdade. Não é? Sendo que, né? E eles falam, Senhor, considera, né? Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Sim. Né? Quer dizer, eles não pararam, não desanimaram, né, pastor? Eles não. Então, pastor, não, verdade. Eu gostaria que você orasse por nós, né? Porque já é 9:55. Que você fizesse a conclusão e orasse por nós, né? Liberasse uma oração dirigida aí pelo Espírito Santo. Aleluia. Para todos aqueles que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, por onde quer que essa oração chegar, Amém. as pessoas, em nome de Jesus, eu creio que elas vão ser tocadas pelo poder de Deus. E essas cadeias vão cair por terra, sim. Os grilhões vão ser destruídos e quebrados em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Amém. E a palavra do Senhor não voltará vazia. Antes ela cumprirá todo o propósito que Deus tem através daquela palavra. Tá bom, pastora? Amém. Amém. Paizinho querido e amado, graças te damos, ó Pai, por mais uma manhã poder estar na tua presença, Pai. Paizinho querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos, ó Pai querido, como igreja, Pai, de entrar no teu santo templo, de entrar na tua presença, Pai. Essa liberdade que nós temos, ó Pai. Nós te louvamos, te somos gratos, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Espírito Santo, porque é o Senhor quem nos convence de todo pecado, da justiça e do juízo. Paizinho querido e amado, eu quero colocar diante de Ti agora cada vida que entrou, cada vida que vai entrar, Senhor, nesta live, Senhor. Paizinho querido, que o Senhor possa falar grandemente com aqueles que ainda vão ouvir. Paizinho, e todos que ouviram, que essa palavra possa ficar gravada, tatuada no coração de cada um, Pai. Para que possamos, ó Pai querido, te buscar mais, que possamos entender o quão poderoso Tu és, e que o Senhor não mudou, que o Senhor continua sendo o mesmo, que coisas tremendas e maravilhosas acontecem quando a igreja ora, Pai. Paizinho querido, que possamos te buscar mais, que possamos estar mais na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho querido, se há alguma pessoa, Pai, que nos assiste, Pai, que está vivendo em prisões, ó Pai, vivendo em cadeias, ó Pai, invisíveis, meu Deus. Eu te peço agora que o Senhor envie um anjo, Pai, na casa desta pessoa agora, Pai, e liberte esta pessoa, Pai, porque eu creio no poder da oração, Pai. Eu creio no Teu poder, ó Pai. Que o Senhor envie um anjo agora, libertando, Senhor, essas pessoas dessas correntes invisíveis, meu Pai. Pai, tirando, Senhor, todo espírito de enfermidade, pessoas que estão acorrentadas em espírito de enfermidades, meu Pai. Paizinho querido, que essas pessoas sejam libertas agora. Que abram-se as prisões, ó Pai querido, e as pessoas sejam libertas pelo Teu poder, meu Pai. Paizinho, entra, Senhor, nesta casa, entra neste lar agora, em concordância aqui com os meus irmãos, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, que o Senhor venha com o Teu milagre, com o Teu terremoto,
E muda, Senhor, a história desta família, deste casal, ó Pai. Muda, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus grandão, ó Pai. Paizinho querido, nem o inferno inteiro é maior do que o Teu poder, ó Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso e é a Ti que nós servimos, adoramos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, entra com a Tua providência sobre cada lar, eu te peço, Pai, com o Teu milagre, em nome do Senhor Jesus, e desperta a Tua igreja, Pai, para estar orando mais, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querida. Muito obrigada pelo convite. Né? Um prazer estar. Eu que agradeço, né? Essa confiança de estar aqui ministrando, né? A sua confiança de me chamar. Eu agradeço a Deus. É um privilégio e é sempre bom poder repartir o pão de Deus, né? O pão dos céus com os nossos amados. Eu quero ainda fazer uma oração, né? Você que pode aí, feche seus olhos, né? Você que se identificar com isso que eu vou estar orando. Amém. Você receba o que Deus vai liberar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor toque agora, Senhor, esta vida que tem sentido, Senhor, esse mal-estar. Senhor, sim, meu Pai. Uma coisa na mente dessa pessoa, na sua cabeça, oh, Deus. Um mal-estar, Senhor, parece um entorpecimento, que o Senhor vai contra essa pessoa agora, Pai, que o Senhor ministre a cura, a libertação na vida dessa pessoa. Pai, cuida dessa pessoa agora, meu Deus. Não identificar qual é a causa, mas esse sintoma, Senhor, que essa pessoa tem tido, seja repreendido agora em nome de Jesus. Deus. Toda artimanha, toda a estratégia que o inimigo tem usado para entorpecer meu Deus, vai visitando cada uma dessas cabeça, é uma tontura, é uma zonzeira, é como se a pessoa fosse desmaiar, é como se as coisas fugissem da mente dela. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo ataque do maligno contra a vida dessa pessoa, meu Pai. Toda ação do inferno contra a vida dela. Seja repreendida em nome de Jesus e que ela receba a cura, que ela receba o alinhamento do Senhor no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, em nome de Jesus. Mente curada, mente sarada, mente saudável. Pai, a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, Senhor. Aleluia. Que o seu reino, a mente de Cristo seja estabelecida na vida dessa pessoa. Amém. Em nome de Jesus, e ela receba a cura. Para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Depois aí você que recebeu a cura, o milagre, aí conta, manda mensagem para mim aí no privado, testemunha, porque tudo isso é a glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer os irmãos que entraram. Bom dia, paz do Senhor para Celina, o pastor Edmilson, né? O pastor Edmilson te cumprimentou, irmão do Gás, pastor Helenice. Sim, a paz, meu irmão. A paz, Celina, a paz, pessoal que entrou, a Débora. Isso. A paz, queridos, a Kátia, todos. Que Deus abençoe. Pastora, muito obrigada. Deus te abençoe, que Ele continue te usando mais e mais para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Manda um beijo para a pastora Carla, diga para ela que estou com muita saudade dela, faz tempo que a gente não se fala, mas eu vou mandar mensagem para ela para bater um papo com ela, que eu estou com saudade. Tá bom, eu falo. E não se esqueçam, sexta-feira, em nome de Jesus, vou estar aqui de novo, dando continuidade à live aqui de Atos dos Apóstolos. Vou estar falando do capítulo 5 de Atos. E todas as lives ficam salvas, ficam gravadas. Não esqueçam de curtir o vídeo quando eu compartilhar, tá bom? E comenta, reposta, manda para os seus amigos, para suas amigas, em nome de Jesus, onde quer que essa live chegar. Essa mesma unção que foi liberada aqui, enquanto nós estávamos falando desses assuntos, enquanto estávamos orando, ela não está retida nesse momento. Aleluia. Vai transpassar o tempo, porque onde quer que essa live for assistida, as pessoas receberão do poder de Deus, da glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Saudades, Catinha. Tchau, gente. Sexta-feira tem vigília lá na igreja do pastor Edmilson. Pastor, glória. Em nome de Jesus, eu ainda vou na vigília da sua igreja.
É que essa Também. tá muito Assim que o senhor preparar, estarei. mas eu vou estar lá sim. Tenho maior vontade de estar lá. Vai dar certo, eu vou conseguir ir. Em Amém. nome de Jesus. A paz, gente. Deus A abençoe. Hoje paz. tem culto na Rama. Beijo 20 a horas. todos. Paz. Quem quiser participar, o convite já está feito. Vem estar conosco às 20 horas lá na Ramá. E o culto termina às 21h30. Ok? Deus abençoe, gente. Bom dia. Bom dia.